Como decorar o ambiente para ter mais sensação de paz e tranquilidade? Que dicas importantes podem nos ajudar nesse sentido? É sobre isso que vamos conversar com a designer de interiores, Laís Diniz. Bom dia, Laís! Bem-vinda à Manhã da Piedade, uma alegria tê-la conosco, viu? Bom dia, Moninha. Muito obrigada. Laís, bom, para começar, o que torna o ambiente mais harmônico em uma decoração? Olha, Moninha, eu acho que a principal coisa que a gente sempre pensa no ambiente para deixar bem harmônico vão ser as cores. As cores são um dos fatores mais importantes na hora de decorar um ambiente. E aí, Então, quando você fala de cores, assim, eu sou livre ou interessante para ter um ambiente de paz e tranquilidade? Eu preciso buscar umas cores mais pastéis. é muito importante você sempre procurar saber o que que a cor significa em cada ambiente. Então, sim, se você procura um ambiente com mais tranquilidade, os tons mais pastéis e talvez até os tons mais frios são os ideais para trazer essa sensação de calmaria. Entendi. E aí, essa sensação de calmaria e paz no ambiente, né? O ambiente precisa ser mais, vamos dizer, clean, mais limpo. Menos é mais, porque às vezes o ambiente carregado traz uma sensação pesada. Com certeza. Um exemplo que a gente tem muito fácil hoje é a casa do BBB, né? A casa do Big Brother é toda pensada para te dar aquela sensação de estar sempre agitado, aquela sobreposição de cores muito fortes, dá essa sensação de um ambiente cheio, de um ambiente bagunçado e não traz uma sensação agradável para a gente. Um ambiente mais clean, exatamente como você falou, no menos é mais, com uma sobreposição de tons, talvez não de cores, mas um azul mais claro, mais escuro, com um branco, traz mais essa sensação de tranquilidade, né, de aconchego. Então, com certeza, a sobreposição de cores não é uma coisa muito agradável para a gente. Laís, as formas também, as formas geométricas, a variedade de texturas, isso também influencia? Com certeza. A gente está muito acostumado em ter a marcenaria muito reta, né? Aqui atrás, por exemplo, essa estante totalmente retinha. E isso é uma coisa muito comum para a gente no dia a dia. Mas é muito importante que a gente invista muitas vezes em uma marcenaria mais arredondada, por exemplo, em alguns detalhes arredondados na decoração, porque isso, essa várias linhas retas, tende a nos deixar um pouco em alerta. Então, o sentimento de ter um local com essas pontinhas mais arredondadas também costuma trazer uma certa tranquilidade maior para a gente, para o nosso corpo. Laís, quando a gente fala da questão das cores, né, que você falou dos tons mais pastéis e os tons frios, para as pessoas que não sabem, o que é um tom frio? Olha, o azul é um tom frio, o verde é um tom frio, o roxo pode ser considerado um tom frio. O roxo é uma sobreposição do azul com o vermelho. Então é um pouco menos frio do que as outras cores, pelo vermelho ser uma cor quente. Mas ainda assim pode ser considerada um tom frio. E essas cores são as ideais para estimular o lado espiritual, o lado da paz no nosso corpo. O nosso cérebro interpreta essas cores muito bem. Tem como eu combinar paleta quente com paleta frio e continuando manter uma coisa harmoniosa ou preferível que não tem jeito? Tem jeito sim. O ideal seria que, por exemplo, um tom frio, no exemplo de um quarto, o tom frio seja sempre o principal e nos detalhes você coloque uma coisinha ou outra no vermelho, no laranja, por exemplo, um abajur puxado num tom avermelhado, ou um detalhe na marcenaria, talvez, mas que não sejam as cores que sobressaiam no ambiente. Uhum. Só para dar uma quebrada, alguns pontos só, né? Isso. Isso, essas cores muito quentes, tipo vermelho, nos deixam o nosso corpo muito em alerta. Então, o importante é que eles não sejam a atenção principal do ambiente.
Tem um exemplo de um quarto vermelho que está passando aqui na tela, Laís. Eu queria que você comentasse isso. Um quarto todo vermelho, com uma cama branca e com umas almofadas vermelhas. Isso é pesado para estar num quarto de dormir? Ou isso também não tem nada a ver? É muito pesado, não é o ideal. Igual eu falei, esse tom do vermelho, o vermelho é uma cor que nosso cérebro ele interpreta como alerta. Então, na ambulância, por exemplo, o tom de vermelho chamativo. Então, nosso cérebro faz essas pequenas associações. Se você tem um quarto com duas paredes vermelhas, toda vez que você vai entrar lá, o seu corpo vai achar que precisa estar em alerta. Então, não vai te dar um descanso adequado, uma concentração adequada. Vai ser uma cor que vai te estimular a ficar acordado. Então, não é uma boa opção. Passou aqui uma imagem com uma parede amarela, né? O quarto está todo num tom pastel e uma parede só amarela. Isso também é interessante colocar esse ponto num quarto de dormir? Esse ponto já é bem melhor do que o outro, porque o amarelo não é o ponto principal do quarto. Então, essa meia parede amarela é um jeito legal de você jogar uma cor quente no seu quarto, sem fazer com que aquela cor influencie 100% no seu jeito de permanecer lá dentro do ambiente, né? Então, vai dar uma questão mais aconchego, mas não vai ser o principal do quarto. Então, esse jeito de usar a cor foi bem interessante. Entendi. Também apareceu um quarto todo branco, com 2 pontos vermelhos, aquilo que você tinha falado antes. Um armário pequenininho vermelho e a luminária do teto, também vermelha. E aí, isso bem é um legal. quarto que traz o descanso, embora tenha 2 pontos vermelhos? Sim, ele traz. Ele traz a questão do aconchego. Por mais, uma coisa que eu mudaria seria tirar um pouco do branco. Talvez na marcenaria colocar uma madeira, que já é um pouco mais aconchegante. Mas ele traz sim, e esses pontos em vermelhos não vão influenciar tanto na questão do estímulo da cor, quanto naquele outro que a gente viu que é todo vermelho. Interessante você falar disso do branco, que você colocaria a marcenaria para madeira. Um quarto todo branco, ao contrário do que se pensa. O branco, ele não é paz completa, não. Ele traz Não. também uma angústia, um desconforto no coração? O branco traz um pouco, até porque nosso cérebro muitas vezes associa com o hospital, né? Por ser um quarto todo branco. Então é interessante que se todas as suas paredes forem brancas, jogar um pouco de cor, talvez até de tons frios, por exemplo, na cabeceira ou em quadros decorativos. E também essa parte da madeirado, da marcenaria, faz muito sentido, porque a madeira é uma coisa muito aconchegante. Então, se você tem um quarto todo branco, apostar numa cabeceira de madeira seria ideal. Maravilhoso. Laís, o que é primordial para se ter em uma decoração mais harmoniosa e leve? Meu orçamento está pequeno, eu quero organizar meu quarto. Aonde que precisa ser o meu primeiro foco? Moninha, eu acho que eu pintaria pelo menos uma parede de uma cor diferente. Existem hoje vários locais que você pode olhar o significado das cores de acordo com a arquitetura, né? A neuroarquitetura ensina muito como utilizar as cores. Então, eu apostaria em uma parede ou meia parede de uma cor mais aconchegante, de uma cor que traz essa espiritualidade para a gente, que não seria apostar, né, altos valores, mas que traria uma certa decoração um pouco aconchegante para o quarto. E seria interessante fazer um jogo de quadros, assim, para combinar com a cor? Colocar Com até certeza. planta no quarto, né? O povo tá levando hoje. Ah, é. Hoje em dia, uma plantinha no quarto faz toda a diferença. Laís, o que a gente não deve fazer quando o ambiente é paz? Então, eu estou buscando esse ambiente de paz que a gente está falando o tempo todo, você falou das cores. O que não fazer de jeito nenhum no ambiente? Eu acho que o principal de não ser feito é, com certeza, escolher essas cores que nos deixa muito estimulado. E também essa sobreposição
de vários tons fortes não funcionam. É muito importante que a gente saiba escolher as cores mais adequadas para cada ambiente. Então, é claro que vai ter um ambiente que vai combinar com a parede vermelhona muito forte, mas a gente tem que saber aonde colocar esse tipo de cor. Por exemplo, o laranja é uma cor que estimula a fome. Então, você trazer o laranja em um detalhe na cozinha pode ser interessante. Agora, trazer o laranja para uma sala de estar, que você vai ficar o dia inteiro, vai trazer essa sensação de fome o dia inteiro e não vai ser uma coisa legal para a sua rotina. Tá vendo? A gente tem que ficar atento com esse laranja para quem tá fazendo dieta. Laranja é uma cor importante, viu, maninha? Laís, quanto à cor preta, né? A cor preta, a gente fala de tons neutros. O preto também, ele é tido como neutro? O preto está sendo muito utilizado nos dias atuais nesse estilo mais industrial. É sim um tom neutro, com certeza, é uma cor muito fácil de ser combinada, mas também é uma cor que a gente tem que tomar certo cuidado. É uma cor que pode ser muito utilizada, com certeza. A gente tem um pouco de medo às vezes, mas ela tem que saber ser usada. Porque se você faz uma parede toda preta num quarto, por exemplo, fica pesado. Mas se você faz uma marcenaria no preto, em contraste com a parede branca, com a madeira, fica muito legal. Uhum. A gente costuma ver, às vezes, na internet, um banheiro todo preto. Tem uma tendência das cozinhas agora, as pessoas, até a linha branca passa a ser preta. Muitos falam que isso é modernidade, é isso mesmo? Olha, eu acho que a gente sempre teve o branco como a cor base, né? Uma cor muito, muito neutra, muito fácil de combinar. E hoje em dia a gente está vendo que o preto também é. Também é uma cor muito neutra, muito fácil de combinar. Então eu acho que sim, é um toque da modernidade que está vindo muito forte agora, mas que pode ser que dure muito tempo, viu? Porque o preto está sendo muito queridinho e está sendo muito bem utilizado, principalmente na marcenaria. Em cozinhas pretas fica muito elegante, fica muito bonito. É uma cor que traz essa questão, né, da elegância. Então, é realmente uma aposta muito bacana de se fazer. O tom metálico, né? O preto realmente traz essa elegância, essa sobriedade mais fechado. E a gente tem visto também tons metálicos. Também é de boa os tons metálicos? O interessante dos tons metálicos é que hoje a gente tem uma variação muito grande, né? Então, você consegue aquele rosé, o dourado, o prata, até mesmo um preto metálico, fica bem legal. E eu acho que sim, é bem legal de se apostar. Claro que a gente não pode usar e abusar, porque é uma coisa que chama muita atenção. Então tem que ser nos detalhes, talvez uma prateleira com uma estrutura metálica fique bem legal. Mas eu acho que é uma coisa bem legal de se apostar. Você está procurando essa coisa mais chique, mais brilhosa, mas sem muito exagero. Joia demais. Laís, sensacional, claríssimo, entendi tudo que você falou. Queria suas considerações finais. Olha, comentando então sobre a cor que a Pantone lançou para esse ano, ela lançou um azul com sobretom do vermelho, que é um tom bem puxado para o roxo. E o roxo é uma cor que estimula muito a espiritualidade, né? Então eu acho que vai ser bem legal apostar nisso esse ano. Talvez pensar em você, pensar no seu corpo, trazer esse cuidado para o corpo e apostar num ambiente roxo. Ai, legal demais. E o roxo combina com laranja. Laranja dá fome, olha que a gente tem que ficar de olho. Gente, lembrando o seguinte, Instagram da Laís, @LaísMDiniz, tá na tela, Laís com S, M Diniz com Z no final. Segue, vai ver as dicas do Instagram que ela dá, manda DM, curte, compartilha, marca e tá tudo certo. Apoia o trabalho, porque é dessa forma. Laís, muito obrigada, viu? Deus Obrigada abençoe a muito o seu você. trabalho. Amém, você também.